Olá para você que acompanha o Webzone. Hoje no Edu Pergunta é importante dizer, é internacional meu convidado, Gabriel Magalhães. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. A gente está 10 horas do fuso horário, né, Gabriel? A gente está gravando esse programa. Aqui em Brasília são 23 horas e 10 minutos. E aí? É Tailândia, é isso? Isso, Tailândia, aqui são 9h10 da manhã já. Já passou um pouquinho, eu tô na sua frente, hein? Já sei o que vai Só, acontecer no futuro. só um pouquinho. Ô, Gabriel, fala um pouco como é que é o futebol aí da Tailândia. Cara, eu vim para cá ano passado, né? Eu tive a oportunidade aqui através do professor Alexandre Gama, que é multicampeão, o maior treinador que tem na Tailândia, um brasileiro. Tive a oportunidade de vir para cá como auxiliar dele, né? Para voltar um pouco, eu conheci ele em 2016, quando eu fiz a licenciada da CBF. E aí a gente manteve o contato, a gente foi fazer a licença Pro e tudo mais. Ele me fez o convite para vir como auxiliar dele. Vim para cá para o Buriram United, que é o maior clube daqui na questão de estrutura e como se fosse um Flamengo, Corinthians do Brasil, que teoricamente são os maiores, né? Tem outros clubes também tão grandes iguais, com títulos, etc. Mas é considerado pela imprensa daqui o maior clube daqui. E aí eu trabalhei aqui durante esse período de 9 meses, voltei para o Brasil, fui para Fortaleza, trabalhei no Sub-20 Fortaleza, e agora voltei para o Xangai United, que é um clube onde também já tem vários títulos, mas é um clube com um orçamento um pouco menor, né? Aqui o futebol, cara, tem três divisões, né? Tem até a quarta divisão, mas é uma divisão meio que não tem tanto, vamos dizer, tanto valor, porque é uma coisa mais de academias, de meninos, né? Mas temos três divisões aqui. Na primeira divisão são equipes fortes, tem equipes fortes, o investimento aqui é alto. Tivemos atletas como Oswaldo aqui. O maior atleta aqui que tem atividade hoje é o Diogo, que jogou na Portuguesa, Flamengo, né? Um jogador que jogou muito bem no Brasil também. E temos vários atletas. Murilo, ano passado eu tinha Digão, que jogou no Fluminense, Samuel, Michael Bolt. Hoje aqui no Xangrai eu tenho o Felipe Amorim, que jogou no Goiás também, que já rodou um pouco no Brasil. Tem o Olávio, que foi centroavante agora do Campinense. Tem o Diego Landes, que é um zagueiro que jogou no São Paulo e no Mirassol. Tem o Vitor Cardoso, que é um atleta que é do Rio de Janeiro, mas joga aqui há muitos anos. Então, assim, é um campeonato forte, onde os estrangeiros fazem muita diferença. É um mercado diferente, é um mercado que quem vem se apaixona, porque é um país muito receptivo, né? Um país que na questão de cultura é similar ao Brasil, porque é muito quente, tem as praias que o pessoal gosta bastante, mas também é um país assim, é um país com a culinária um pouco diferente. Então você precisa se adaptar, porque a alimentação não é tão fácil. Eu que não como os frutos do mar tenho um pouco de dificuldade, como só frango, tem muita pimenta. Então, se você não gosta de pimenta, você tem que se adaptar um pouquinho ou procurar pedir para vir sem pimenta, ainda vem um pouquinho, não é tão fácil. Mas o futebol daqui, cara, é um futebol bem legal, tem as três divisões, eles trabalham muitas academias aqui, que são os meninos mais jovens, né? Na T2 e na 3-3. Mas o engraçado é que todo clube que a gente vai enfrentar, a gente sempre tem brasileiro, cara. Tem muito brasileiro aqui jogando aqui, né? Você consegue uma independência financeira, uma vida um pouco melhor, né? Porque o custo de vida aqui é muito barato. Você consegue se alimentar muito bem. Normalmente os clubes dão estrutura de apartamento e carro para os atletas que vêm. Então você consegue trazer sua família e você consegue dar uma continuidade caso você não esteja tão bem no Brasil ou você queira procurar novos ares, né? E como é que foi a sua adaptação, né, nesse momento? Você levou a sua família? Não, quando eu vim para o Burirã aqui, eu tinha a ideia de trazer. Eu tenho uma filha de 17 anos, mas minha filha mora com a avó. E eu tenho uma esposa agora, onde quando eu vim para cá, minha ideia era trazer ela em dezembro, para ela ficar o final de ano comigo. O contrato era até março, depois a gente ia fazer aquela viagem que toda mulher tem dos sonhos, de conhecer Pipi, conhecer as Maldívias, e tudo aqui é perto, né? Indonésia, Malásia. Só que quando eu saí com 2 semanas, eu descobri que minha esposa estava grávida há 7 semanas, e a gente não sabia. Então, assim, não deu para trazer, porque com o período que a gente teve um pouquinho mais de folga, ela já estava com 6 meses e pouco, quase 7 meses, né? A barriga bem grande. E aí também saí do Brasil, estava naquele negócio de pandemia, que foi ano passado. Então, assim, um medo de repente, fecha o aeroporto. Tem que ter o filho, e seria o primeiro filho da minha esposa. Tem que ter o filho aqui sem conhecer os médicos, sem falar tão bem, né? A gente fala inglês, mas aqui a comunicação é em inglês, mas tem muito lugar que só fala Thai, então tem essa dificuldade, né? Então a gente preferiu deixar ela no Brasil, então acabou que ela não veio. E aí, quando eu retornei agora, eu já falei com o pessoal para trazer, para ter a passagem dela, da minha filha, da minha mãe também, que deve vir, mas deve vir lá para mais ou menos ali final de outubro, começo de novembro, porque teremos a parada da Copa do Mundo, né? O Brasil, o mundo todo vai parar para ver a Copa. E aí, quem sabe, a gente consegue aqui uns 10, uma semana, para que a gente conheça as praias, porque eu moro numa cidade que é Shanghai, que é do lado de Chiang Mai, que é a segunda maior cidade aqui da Tailândia,
mas é uma cidade mais montanhosa, é uma cidade onde tem aqueles passeios de elefante, que você dá banho no elefante, aquelas moças que usam os colares, muito templo de Buda. Então, é uma coisa mais histórica, entendeu? As praias mesmo é mais distante daqui. Então, eu queria ver se eu conseguia tirar uns dias para levar minha esposa e meu filho, que já está com 6 meses agora, vai fazer 7, né? E como é que é a rotina sua aí do dia a dia em comparação ao Brasil? Aqui é um pouco diferente, cara, porque hoje mudou, né? Porque acontece, eu vim para cá para ser auxiliar fixo da casa do Xangrai United, que é o clube da primeira, né? Que é um clube que já é campeão várias vezes aqui. Só que com 12 dias de trabalho, o presidente me chamou e me colocou como também treinador do Xangrai City, que é um time da terceira, que eles utilizam esse time tanto para dar rodagem para alguns atletas bem jovens que eles querem lançar no time principal, como também é um segundo time da cidade, né? Então, é um time mais jovem, mas é um time que não tanto investimento, mas é um time interessante. Então eu não consigo hoje pela manhã normalmente é muito difícil ter alguma coisa, às vezes tem uma academia para algum atleta, para alguns períodos de academia, mas não muitos. E à tarde normalmente eu vou para o clube umas 11h30, meio-dia, aí almoço ali perto mesmo, né? Como minha família não está aqui, eu faço comida mais ou menos normalmente só à noite, não faço comida de dia. E aí vou para o clube, vou na academia do clube, algo do tipo, e depois já dou treino. Eu dou treino de 3h30, 3h20, ali até umas 5, mais ou menos, para uma equipe, e depois já inicio o trabalho de auxiliar no Xangrai United, fica até umas 6h30 e depois volto para casa. É uma coisa muito mais tranquila que no Brasil, né? Aqui, uma coisa interessante, todo pré-jogo, você tem que saudar a torcida, tem clubes que cantam o hino, entendeu? Tem um hino do rei, né? Tem o hino do rei que a gente tem que cantar antes da partida. Então, assim, quando termina o jogo, independente do resultado, todas as duas equipes vão cumprimentar os bancos de reserva, cumprimentar o presidente, o treinador, cumprimentar a torcida. Mesmo na casa do adversário, você anda no estádio cumprimentando a torcida. Então, é muito mais, é um esporte ainda aqui, né? No Brasil, eu vejo muito mais como um esporte, mas um negócio, né? As rivalidades são muito grandes, né? Independente do estado. Você vê, eu acompanho daqui, você vê um Vitória e Bahia, é um clássico gigante. Você vê Remo e Paysandu, você vê Vila Nova e Goiás, você vai rodando em tudo que é lugar. Não estou nem dizendo dos grandes, né? Não estou É, nem é, dizendo é daqueles. é como Gama e Brasiliense para cá, né? Você que passou Ah, aqui. eu trabalhei nos dois, né? Eu Sim. trabalhei no Gama 3 vezes, trabalhei no Brasiliense uma vez. Como todos os clubes que tem, a gente tem uma rivalidade muito grande, né? Eu não vou nem Uhum. citar um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Fluminense, isso aí é outro patamar, né? Mas aqui tem essa rivalidade, mas é muito pacífica. Você desce os ônibus na porta do estádio, você desce, as duas torcidas estão ali tirando foto com você. Então, assim, eles enxergam você como uma celebridade, você que eu digo mais os atletas, né? Mas como uma celebridade, como um espetáculo. Então a gente não tem tanto aquele compromisso assim que tem no Brasil, entendeu? Aquela pressão. Não, a palavra não é compromisso, é pressão mesmo. Aquela pressão que você tem que chegar cedo, que você fica louco. Isso é uma coisa mais relaxada, um pouco mais tranquilo. Mas as cobranças são muito grandes a respeito dos presidentes, porque isso aqui são os clubes têm dono, né? E assim, e normalmente os donos querem resultados porque envolve uma cidade. Normalmente não é só questão do clube, né? A cidade abraça o time, então quanto mais você faz um trabalho bom, mais a cidade é vista, né? Então eles cobram bastante essa questão de intensidade de treino, treinamento, cobram bastante os estrangeiros, enquanto os estrangeiros ganham X vezes muito mais que os tailandeses, eles têm essa questão também de cobrar muito os estrangeiros os resultados, né? Por isso que aqui você vê muito centroavante e zagueiro. É difícil você achar um meia, um volante, né? Praticamente impossível, né? Aqui você pode, já para explicar, você pode jogar com 3 estrangeiros, mas pode escrever 5, né? Só que você pode ter um ASEAN, que seria, no caso, um coreano, um japonês ali. Você pode ter um, né, no elenco, e mais você pode ter alguns atletas que estão de Mianmar, Camboja, esses países aqui próximos do tailandês, você pode ter, se eu não me engano, 5. E a questão da seleção aí da Tailândia, você falou da Copa do Mundo. Duas questões, a gente terminar essa primeira parte, vai ter duas partes com o Gabriel Magalhães, que está direto da Tailândia. Como é que é a seleção que não chega tão longe como a Tailândia, que não é tão vista no cenário nacional, do cenário mundial, perdão. E a questão também do VAR, aí é utilizado o VAR, ô Gabriel? Sim, aqui temos o VAR. Aqui a arbitragem é uma coisa que poderia melhorar um pouco, né? Eu tive a felicidade de ir em Brasília, quando eu estava me tornando, lutando para ser treinador ou para trabalhar na parte técnica. Eu fiz também curso de arbitragem, me formei como árbitro, né? Na minha turma tinha vários que hoje estão apitando em Brasília ali. A Leila mesmo, que é uma bandeira hoje, que é FIFA, ela é da minha turma. E é muito legal de aprendizado e a gente aprende muito, né? E aqui tem uma dificuldade muito grande da arbitragem, entendimento mesmo, assim, da questão do jogo, que eu digo, não das regras aplicadas. Tem o VAR,
né? Mas assim, entendimento do jogo, eles picotam demais o jogo, deixam de dar alguns cartões em situações que é para dar e não dá em outras, entendeu? São coisas assim interessantes, mas tem toda a estrutura feita para trabalhar do mais alta performance, né? Sobre a seleção, temos muito bons atletas aqui, cara. Eu digo para todo mundo que tecnicamente eles são muito bons, relação com a bola boa, domínio, passe. Só tem uma coisa que não tem, que isso pouco lugar do mundo também tem, que é a individualidade do 1-para-1 e improviso, né? Isso no Brasil você tem muito. Você chega na linha de fundo, se bem que tem alguns atletas, né? Tá até acabando um pouco isso, devido não ter mais futebol de rua e tal. Mas você vê atletas como. Vou dar um exemplo do Vinícius Júnior, que hoje é um dos maiores, né? Ele tem oportunidade de último terço, ele vai no 1-contra-1 no 1-contra-2, ele agride. Aqui eles preferem manutenção de posse de bola, mais toque, entendeu? Às vezes tem 1-contra-1 sem cobertura e eles querem tocar para trás, você tem que estimular. Mas é uma seleção onde tem bons jogadores. Eu acredito que se eles conseguissem desenvolver melhor os atletas vindo de fora para ajudar mais a competitividade dos times, se tivesse mais gente vamos botar, mais brasileiros, mais italianos, mais jogadores do mundo jogando nas equipes, eu acho que ia ser uma coisa mais interessante para eles se desenvolverem mais, entendeu? Como atletas, para quem sabe chegar numa Copa, porque é muito difícil, né? A Austrália veio para a Ásia, né? Então você tem hoje a Austrália, você tem Japão, você tem Coreia, você tem alguns times ali do mundo árabe, né? Arábia Saudita, que são equipes teoricamente mais fortes que a Tailândia, né? Mas acredito eu que dá para se desenvolver sim. Você tem hoje o Teraton, que é um atleta que voltou para o Irã agora, que jogou no Japão durante um bom período e sempre foi uma das opções. Tem um outro também, que eu esqueci o nome, que joga hoje no Japão e é titular do time. Então tem peças que estão aos poucos se adaptando, né? Tá certo. Essa primeira parte que a gente entrevistou o Gabriel Magalhães, que ele falou um pouco de como é o futebol na Tailândia. No próximo sábado tem mais Edu Pergunta. Até mais.